Então, doutor Vicente Malheiros, é uma honra para a gente do Grupo Liberal estar falando com o senhor, né, nessas proximidades do Dia do Trabalhador. Então, gostaria de lhe perguntar, a partir dos 48 anos que o senhor atuou na Justiça do Trabalho como magistrado, que o senhor falasse da importância desse ramo da justiça brasileira, né, e também dos principais casos da sua trajetória, com ênfase na questão da primeira o primeiro julgamento, primeiro caso sobre trabalho escravo no país foi que o senhor esteve à frente em 1976, não é isso? Então, Exato. obrigado e fique à vontade. Muito obrigado. Fico muito honrado com a possibilidade de retornar ao Grupo ORM, tendo em vista que já por várias vezes já tive esse privilégio de ser entrevistado e sempre é uma grande satisfação. De fato, fui magistrado trabalhista, não faz muito tempo me aposentei depois de 48 anos de magistratura de carreira, não é? Na época em que a jurisdição do nosso tribunal apanhava toda a Amazônia, era do Pará até o Acre, 3 fusos horários, imagine. Então, tive assim realmente diversas experiências. Mas a Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário da União, portanto federal, especializado em conflitos trabalhistas, tem a competência para solucionar os conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, questões que envolvem o direito de greve, representação sindical, os pleitos sobre indenização por dano moral, dano material, execução de contribuições previdenciárias e outras relações e outros conflitos decorrentes das relações de trabalho. É dispositivo que está na Constituição Federal e na lei ordinária também. Mas eu destaco como um dos mais importantes papéis da Justiça do Trabalho a sua função de conciliação. Veja só, quando eu ingressei na Justiça do Trabalho em 73 e até 2004, com a reforma do Judiciário, o órgão de primeiro grau chamava-se Junta de Conciliação e Julgamento, porque deu-se um destaque para o papel de conciliação. Os antigos diziam, e eu continuo a dizer, que às vezes é muito melhor um mau acordo do que uma boa sentença, porque a boa sentença pode ser uma boa sentença para quem está proferindo a sentença. O juiz achar que deu uma bela sentença, uma sentença justa, mas não raro a sentença pode desagradar ambas as partes, não é? Ou então agradar uma, desagradar a outra e tudo mais. Até porque o papel da justiça não é exatamente agradar, e sim resolver o conflito. Mas, em geral, ficam rusgas, ficam algumas mágoas, muitas das vezes. Então, a Justiça do Trabalho se esforça muito, tanto nos processos individuais como nos processos coletivos, onde tem os dissídios coletivos, o seu papel é importantíssimo, que eu destaco, o papel de conciliação. Porque na conciliação, quem dá a solução não é o juiz. O juiz apenas aproxima, estimula, aconselha, tenta promover o acordo, mas a solução final, a vontade das partes, tenta convencer as partes de uma solução de pacificação. Olha as guerras, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Sempre vai chegar a seu ponto que o melhor não é a guerra, o melhor é a paz, o melhor é a solução pacífica, às vezes difícil, mas ainda é a melhor solução. Então, a solução pacífica do conflito é um dos papéis de maior importância da Justiça do Trabalho. O senhor acha que essa justiça, só para fazer um adendo a essa primeira parte da pergunta, o senhor acredita que no Brasil quais foram as mudanças nos últimos anos? O senhor acredita que ela já houve maior destaque ou maior possibilidade de atuação? O que o senhor destacaria que mudou nesses últimos anos em relação à Justiça do Trabalho? Pois não, tivemos várias fases, né? Várias fases. Eu entrei na Justiça do Trabalho em 73, não fazia alguns anos, poucos anos, que tinha tido uma grande mudança
nas relações trabalhistas. Eu entrei em 73, em 67, portanto, 6 anos antes, eu era ainda estudante de direito, estava iniciando, veio o sistema do FGTS. O que ele mudou? O FGTS praticamente aboliu a estabilidade no emprego. O empregado alcançava 10 anos, era estável, não podia ser dispensado, a não ser por falta grave. Semelhante ao que há agora com o dirigente sindical. Ele tem uma garantia, ou o cipeiro, dirigente da CIPA. O trabalhador que alcançasse esse patamar de 10 anos tinha estabilidade. Vê o FGTS acenando com uma quantia para pagar ao trabalhador, todos nós conhecemos o FGTS, e em troca aboliu a estabilidade. Então, essa foi uma mudança radical nesse trabalho. Dando um salto mais adiante... Em 70... Isso em 67. 67. O FGTS começou a vigorar uma lei de 66, passou a vigorar em 67. Foi uma transformação muito grande, que eu assisti ainda como estudante de direito. Mais adiante, não na década seguinte, na década subsequente, em 1988, houve, assim, uma evolução muito acentuada na legislação trabalhista até por determinação constitucional. Foi a Constituição de 5 de outubro de 88, uma Constituição eventualmente criticada, mas uma Constituição muito importante, muitos fatores, colocando sempre em primeiro plano, antes do Estado, a pessoa humana, os direitos fundamentais do cidadão e os direitos fundamentais do cidadão enquanto trabalhador. Então, muitos direitos básicos do trabalhador, como salário mínimo, horas extras, o tal do dano moral, não é? 1/3 de férias, que não havia, uma série enorme, mais de 30 ou 40 itens, foi assegurado no texto constitucional, que não foi alguma coisa determinada, foi a Constituinte que decidiu, quer dizer, grandes representantes da sociedade brasileira. Em 88, então, houve uma mudança para a evolução muito grande. Agora, o que aconteceu em 2017, que é a tal da chamada reforma trabalhista e as leis subsequentes a 2017. Nos anos que se seguiram, todos, inclusive nos últimos anos, houve uma chamada reforma trabalhista que muitos costumam chamar de reforma trabalhista. O que aconteceu? Houve uma promessa para aumentar o nível de emprego e em outros países, porque, enfim, as relações trabalhistas, fenômeno de emprego, desemprego, não ocorre no Brasil. E, aliás, depende muito das relações internacionais. A economia é global. Então, houve uma promessa que, com a reforma trabalhista, haveria aumento de emprego. O exemplo de outros países demonstrou que, do jeito que foi feito, não aconteceria. No Brasil, não aconteceu. E, no plano da Justiça do Trabalho em especial, houve uma dificuldade, criaram embaraços, vários obstáculos para o direito de acesso à justiça. A Justiça do Trabalho sempre caracterizou pela gratuidade. O trabalhador não pagava custas, ou era isento, não pagava honorários de advogado, passou a ter esses encargos, o que dificultou o acesso à justiça e muitos direitos conquistados pelo trabalhador, eles foram retirados ou diminuídos. Então, é por isso que se fala muito que, em breve, pode ser que haja uma proposta ou de completa reformulação, revogação dessa chamada reforma, ou um aperfeiçoamento. Alguma coisa realmente precisa ser feita para colocar as coisas nos eixos, porque a Constituição assegura sempre a melhoria das condições e não a pioria ou pioramento das condições de trabalho. Enfim, caminha-se para frente, não para trás. Agora, obrigado. o segundo tópico... análise, e agora a nossa segunda e última parte da nossa conversa, que é os momentos mais marcantes da sua carreira, em especial o caso considerado o primeiro ligado ao trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão também, como é dito, né? Eu que o senhor nos brindasse com essa explanação para a gente encerrar nossa conversa também. Pois não. Antes de falar exatamente no trabalho escravo, vou citar ligeiramente um tópico, dentre tantos, 48 anos, né, que eu destaco também, para além da questão do trabalho escravo. No tribunal, quando eu já era desembargador do tribunal, eu julguei muitas questões que envolviam muitos movimentos de greve
Basta pensar, por exemplo, greve em hospitais, greve de professores, greve dos trabalhadores rodoviários. Isso causa um problema na sociedade também. Não que eu seja contra o direito de greve, mas acontece que o direito individual, o direito coletivo não pode se sobrepor a um interesse público. Você tem que compatibilizar esses. Então, aí entra um papel importantíssimo da justiça para tentar harmonizar esse conflito. Eu atuei muito e tenho certeza que outros colegas também o fizeram. Mas eu vou destacar a menção que você fez, até agradeço a referência, a uma sentença que eu proferi em 76. Repare só, trabalhei na Justiça do Trabalho 48 anos. Eu era praticamente um garoto, eu tinha 3 anos de Justiça do Trabalho. Eu era juiz substituto. Eu fui destacado para substituir um colega em férias no município de Abaetetuba e ali me surpreendi com um tipo de processo que eu nem imaginava que pudesse existir ainda, que é a escravidão. Era uma escravidão, não é aquela que você deixa a pessoa presa com uma corrente. Não se trata de escravo clássico, assim, né? Você vai lembrar da princesa Isabel, não é isso. Era escravidão por dívida. O trabalhador, ele começa a trabalhar, a empresa compra para ele e para a família que fica ranchos, arroz, farinha, feijão, fósforo, jabá, etc. E ele não vai trabalhar para pagar essa dívida. Só que os valores são altíssimos, não é? E o salário é baixo. Conclusão dessa matemática, ele nunca consegue pagar. No caso concreto, escravidão por dívida. Tem outros tipos de escravidão. Essa é muito praticada ainda, não só na zona rural. O caso é na zona rural, lá no município de Abaetetuba. Eu levei um espanto quando eu comecei a enfrentar essa matéria, que eu imaginava que isso não existia, mas mesmo em 1976. Não é? Então, eu fiquei tão, digamos assim, perplexo diante do caso, que era um trabalhador que, na instrução, eu levantei, é um papel parecido com o do historiador ou do repórter, que é o seu, né, para fazer o levantamento da questão. Eu levantei a questão que, desde o avô dele, do pai, todos eles viveram nesse sistema. Eu vou lhe contar uma coisa que ele disse e as testemunhas confirmaram, portanto, considerei provado. Essa pessoa nunca pegou em dinheiro. Você já imaginou alguém dizer, eu nunca peguei em dinheiro? Esse cidadão deve estar mentindo, não pode ser verdade. Ele nunca tinha pegado em dinheiro. Sempre trabalhava para pagar. Ele nem sabia bem quais eram os direitos básicos dele, foi saber durante o processo. E foi dada essa sentença, um pouco trabalhosa, porque eu me esforcei, porque era um caso tão inédito para mim, eu era novo, eu queria produzir. É como um jogador que entra em campo novo e quer mostrar trabalho. Então, eu pesquisei muito, tinha pouca coisa para pesquisar, tanto que foi considerada depois a primeira sentença no Brasil sobre trabalho escravo dado na Justiça do Trabalho. Certamente essa prática existia, mas era uma coisa camuflada, vergonhosa. E eu levantei essa questão. A nossa Associação Nacional dos Magistrados, que tem uma visão brasileira, fez uma pesquisa, e essa associação, que é a ANAMATRA, detectou como sendo a primeira sentença. Os autos desse processo estão no memorial do tribunal, no nosso museu, e ele recebeu um selo histórico, para minha honra. Depois, essa decisão foi, assim, objeto de estudos, até no exterior, cursos de doutoramento na Espanha e aqui no Brasil também, quer dizer, para mim é grande satisfação. Naquele momento, exato, naquele momento, a pessoa não avalia a possível importância daquela decisão. Eu era novo ainda, para mim era tudo grande surpresa, eu estava descobrindo as coisas. Então, quando anos depois foi se considerar aquela primeira sentença de trabalho escravo, que teve uma repercussão em teses acadêmicas, até fora do Brasil, mais do que honrado, eu me senti assim, puxa vida, eu estou participando de uma certa história. Eu fiz o hino da Justiça do Trabalho, porque eu sou compositor, não é? Sim, então, contribuí também nesse tópico artístico. Mas a decisão sobre o trabalho escravo, no viés jurisdicional, foi assim, me marcou, e marcou a 8ª região, porque o Pará foi, não sei se ainda é, o chamado campeão do trabalho análogo ao escravo, que é uma vergonha para nós. E, de certa forma, uma faceta importante da Justiça do Trabalho, porque outros colegas proferiram, mais adiante, diversas decisões. Na época não havia indenização por dano moral.
Ora, isso foi em 76, indenização por dano moral só vem em 88, 12 anos depois. Era uma reclamação simples, mas ainda assim eu escrevi 100 páginas datilografadas com carbono. Deu uma trabalhadinha e 3 vezes a sentença. Ou seja, o analista sabe, a gente faz um texto e procura remexer, aperfeiçoar. E naquela época, porque você errava a última frase, tinha que rasgar, não podia borrar, começar tudo de novo aquela página. Então, é uma lembrança assim, sensacional. Fico assim, muito honrado com essa possibilidade de contribuir. Porque a minha filosofia de vida é uma frase muito simples. Desta vida não se leva materialmente nada. Esta vida vale pelo que a gente deixa. O professor, as aulas, eu sou pai, os filhos, eu escrevi livros, os livros, esta conversa que estou tendo com você, as decisões, vale o que a gente deixa, as obras que a gente deixa, boas ou ruins. Então, esse foi um contributo que a Justiça do Trabalho fez e eu fui o instrumento, tanto da Justiça como de Deus, eu sou uma pessoa que tenho fé, para proferir essa decisão e tentar fazer a justiça. A sentença foi confirmada no tribunal, houve uma discussão muito grande, houve muito debate, não foi por maioria, não é? A gente diz que a unanimidade é burra, foi uma discussão que teve no tribunal na época, mas, enfim, a sentença acabou sendo confirmada e aquilo serviu de paradigma, porque a primeira sentença do trabalho escravo no Brasil, na Justiça do Trabalho, poxa, um caboclo lá de Santarém, como sou eu, teve essa honra muito grande. É um dado histórico não só para a sua trajetória, como para a história do Estado do Pará também. Né? Exatamente, eu considero assim para o Estado do Pará, para a Justiça do Trabalho. Então, parabéns ao senhor por essa trajetória, por essa história, e lhe agradeço, espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais vezes também. Sem dúvida nenhuma, fico muito feliz, agradeço a sua gentileza de me recepcionar aqui e desejo um bom feriado para você e um bom fim de semana aí. Sucesso na sua trajetória, que eu sei que é muito gloriosa. Muito obrigado, doutor Vicente Malheiro. Boa tarde.